Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Alessandro, faço parte da sala de situação e estive com vocês durante os 3 dias de curso aí, né, de introdução a geoprocessamento, né. E essa atividade aqui que a gente vai fazer, esse exercício, né, a gente vai colocar a base do Google, né, a base do OpenStreetMap, que é uma base livre, né. Por quê? Porque isso é importante, por exemplo, para fazer localização de ponto, para fazer localização, para demarcar uma área de abrangência, né, do, de uma OBS, para a gente realmente ver quando a gente coloca os pontos, ver se está colocando na localidade certa para nosso estudo, para a gente entender a disseminação da doença de forma mais correta, né? E dessa forma a gente vai colocar agora a base do Google, tá? E a base do OpenStreetMap e tanto a imagem satélite do Google quanto o arruamento a gente vai colocar também, tá bom? Então é de forma bem simples, tá? Eu já coloquei o documento lá no Drive, tá? De todos os links que eu vou utilizar aqui agora, tá? E essa aqui é a fonte de onde a gente está tirando, tá? Isso aqui não tem nada de ilegal, não tem nada de pirataria, tá, gente? O que acontece? O QGIS, ele tem uma forma de a gente colocar isso por meio de plugins. Só que os plugins, como são feitos, pode acontecer algum problema e há uma demora para atualizar, às vezes a gente pode ficar na mão. Então, você adicionando esses dados de forma na raiz do programa, do QGIS, você sempre vai ter eles à mão. A não ser que o servidor do Google, enfim, os outros desses servidores explodam, né? Então, assim, de forma mais segura, vocês vão conseguir ter a base aonde que quiserem, tá? Um ponto importante, essas bases só vão abrir caso vocês tenham internet, tá? Porque eles têm uma ligação direta com a internet, precisa dela, tá? Caso não tenham, não é possível abrir, tá? Ah, mas é isso, esse aqui é o site, tá? A gente vai, eu vou colocar isso aqui também, caso não fique claro todo o processo, ele tem todo o processo, tá? Então a gente vai adicionar a primeira base, a base do Google Street. Então, primeira coisa, eu venho aqui, ó, e copio o link, tá? Copiar o link, vou lá no QGIS, tá? No QGIS aqui, vocês já estão vendo. Venho aqui, ó, no gerenciador de dados, tá? Venho aqui em navegador, tá? E aí eu vou só excluir a minha aqui para a gente adicionar novamente, tá bom? Opa, excluí a errada. Aqui. Então eu vou excluir aqui para a gente adicionar juntos, tá? E aí, quando vocês abrirem o QGIS, ele vai estar assim, ó, tá? Ele vai estar dessa forma. E aí vocês procuram por da XYZ Tiles, tá? Clicando uma vez, vem aqui com nova conexão, tá? Clica e aí se você escreve, tá? Se tiver nome igual vai dar erro, então sempre procura diferenciar. Google, vou botar Google Rua, tá ok? Então eu venho aqui, ó, no URL, Ctrl V, copiei, venho aqui, ok. E aí, ó, vou abrir ele e vou procurar Google Rua, tá vendo? Achei ele aqui, ó, clico 2 vezes. E aí, ó, posso fechar, e aí eu vou estar com essa questão aqui do Google Rua, toda aqui no meu QGIS, então é possível aqui, ó, por exemplo, deixar carregar, tá? É sempre essa demora, então por isso que precisa da internet. A internet é fundamental porque vai precisar dessa internet para carregar. Não tem como a gente baixar essa base por inteiro, né? E colocar aqui, é muito pesada, né? Processamento, então é muito melhor fazer essa conexão. Então vamos ver aqui em Brasília. Então aqui em Brasília a gente tem, ó, as ruas, as quadras, tudo isso aqui. Então a gente é possível fazer uma série de variáveis. Por exemplo, aqui agora para ficar mais uma ação, né? Tipo, a gente faz, aí a gente tem um sentido para fazer. Por exemplo, eu quero demarcar uma área de UBS aqui. Beleza, e minha área de UBS é essa quadra por inteiro. O que que eu faço? Da mesma forma que a gente criou o ponto, a gente vai criar o polígono, certo? E como é que cria esse polígono? Da mesma forma, camada, criar nova camada, tá bom? Nova camada shapefile. E é todo aquele processo. Primeiramente, eu vou fazer o quê? Colocar um diretório para salvar essa camada. Tá? Então eu venho aqui, ó, por exemplo, não sei, vou botar aqui mesmo na área de trabalho, tá? Vou botar aqui abrangência, abrangência UBS, tá? Então eu coloquei aqui o nome, eu venho aqui, ó, e salvar, tá? Salvar, estou colocando um diretório para ele salvar. Então salvei, coloquei o diretório. Aqui, o que eu vou escolher? Lembra da codificação? O TF8 é universal, então sempre deixe assim. Tipo de geometria, eu vou querer um polígono, tá? Então já tenho aqui no campo ID. Então eu vou criar um novo campo, que é o quê? O campo de nome. Porque nosso território tem que ter uma delimitação. Lembra lá do ator sintagmático que eu falei no curso? Então aqui a gente está colocando o ator, que no caso é o OBS, e o nome dela. Então a gente vai colocar aqui, ó, o nome. Então venho aqui nome, tá? Dado de texto, que a gente está lidando com o nome de UBS, o comprimento, lembra? Quanto maior, mais possibilidade de botar caracteres. Porém, quanto menor, melhor para a leitura. Então a gente vem aqui, ó, nome da UBS, pronto. Coloquei o nome, é isso que eu preciso para essa atividade? Sim.
Caso vocês queiram adicionar mais colunas, mais informações, só vocês virem aqui. Por exemplo, eu quero adicionar a quantidade de equipes por UBS. Eu venho aqui e escrevo equipes. Não é mais dado de texto, e sim dado de número inteiro, porque são 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não são 1,2 equipes, né? Então, vem aqui número inteiro, comprimento, posso botar 10, adiciono. Ok, como a gente está lidando com Brasília, e lembrem-se que escala de município vocês têm que ver a zona, tá? Aquela zona, a zona UTM que eu expliquei, 23, 24S. Então, aqui como Brasília, eu sei que é 23S, então eu vou vir aqui, ó, 23S, tá? Caso você não saiba, eu também vou colocar um arquivozinho lá, que é de zonas UTM, então para você saber qual é o seu município, a zona que ele tá, porque você colocando em UTM, a unidade de medida em metros, então você é possível, por exemplo, se você colocar essa UTM em ponto, você é possível calcular a distância entre eles em metro, e assim por diante, tá bom? Então é isso, depois dessas todas as configurações eu venho aqui em OK. Aqui eu criei meu shape, tá vendo? A abrangência de UBS. Então, agora eu tenho que fazer o polígono. E como é que eu faço? Venho aqui no lapisinho, tá? Lapisinho. E venho aqui, ó, adicionar polígono. Eu venho aqui, ó, e demarco o polígono. Tá vendo? Aí eu vou contornando. Podem clicar, vai contornando, fazendo... Quanto mais perto, melhor, tá vendo? Então, quanto mais perto, melhor. E como só um exemplo, a gente vem e demarca aqui, tá vendo? Terminei de demarcar, com o botão direito, tá? Com o botão direito eu clico. Terminei de demarcar, pronto, aí vai aparecer essa tabelinha aqui. O que acontece? Lembra que o polígono, somente o polígono, ele sem informação ele não representa nada, por isso a gente precisa de informação. E aqui é da mesma forma. Qual é esse polígono? É meu primeiro polígono. O nome dessa UBS, vamos botar UBS Gel. Quantas equipes eu tenho nessa UBS? Podemos botar 4. Ok. Tem isso, eu tenho meu polígono, certo? Agora vamos demarcar um outro aqui, tá? Da mesma forma. Eu venho aqui com o botão esquerdo, clico uma vez, 2 vezes, 3, vai demarcando, certo? Demarcando, demarcando, demarcando. Essa aqui. Terminei de demarcar, clico com o botão direito. ID2, nome, UBS, UBS JK. Número de equipes, 2. Ok, pronto, criou. Porém, entretanto, vamos supor que temos outra aqui, tá? Então eu venho aqui e demarco ela, tá? Novamente, mesmo processo. 3, 2, equipe 1, tá? E aí notem que ficou esta frestinha aqui, certo? E aí, como é que eu faço para unir essa frestinha? Vocês podem vir aqui, ó, tá vendo? Habilitar aderência, porque a aderência ela vai linkar um ao outro. Então eu venho aqui, ó, clico. Opa, desculpa, perdão. Aí, perdão. Eu cliquei em aderência, eu tenho que vir aqui, ó, em ferramenta de vértice, perdão. Então, quero juntar, venho aqui unir em aderência, habilito ela e venho aqui, ó, ferramenta de vértice. Então eu venho aqui, ferramenta de vértice. Então eu venho aqui, ó, e procuro aqui, clico 2 vezes na linha, tá? E assim por diante. Venho aqui, quero unir. E aí ele vai ficar coladinho. Tá vendo? Da mesma forma aqui. Clico 2 vezes. E aí, uniu. Ele une automaticamente. Terminei de fazer minha união. Venho aqui aderência, clico novamente. E venho em salvar. Pronto, olha aí. Vocês fizeram um polígono com a base do Google Maps. Ficar alguma dúvida, é só falar com a gente, tá? Até mais, galera. Valeu aí.